Boa noite, amigos e irmãos de jornada evolutiva. Boa noite a todos que aqui se encontram. Um grande prazer estarmos em nome da nossa casa, Núcleo Espírita Aristides Monteiro, aqui reunidos junto à espiritualidade amiga, junto a esses corações que se unem nessa corrente para mais uma noite de estudos e aprendizados. Boa noite, recebam desde já um abraço fraterno. Lembremos desde já de colocar a água ao nosso lado para que ela seja fluidificada. A água é tratamento também. A palestra é tratamento, então quando você assiste a palestra, você pode mentalize outras pessoas que precisariam escutar e que de algum modo essas informações, essas energias vão chegar até eles também. Gostaria de agradecer a presença já de todos. Nós temos já uma grande quantidade de pessoas chegando, nossos amigos queridos, Florita, Dr. Irineu, Selma, Jurema, Lígia, Marcela, Dona Silvia, Fiamma, Marcone, Bernadette, e a nossa palestrante está aqui participando com a gente também nos comentários, viu? Vamos convidar a nossa palestrante Sônia Rosso, Sônia que é do Centro Espírita Mensageiros do Cristo, lá da cidade de São Joaquim do Monte. Sônia que sempre está conosco, vem humildemente trazer as mensagens, as reflexões. Nós agradecemos a presença de Sônia. Vamos aguardar a sua entrada aqui. Boa noite, minha amiga, seja muito bem-vinda. Receba desde já um abraço bem apertado em nome do NEAM. Boa noite para todos vocês, meus queridos, que o NEAM é uma casa que eu amo de coração, todo mundo sabe disso, de muito tempo que... Nossa, é uma das casas que eu amo imensamente, o NEAM. Gosto demais de todos. Muito obrigada pelo convite e contem sempre comigo, que estarei presente quando me convidarem. Só não quando acontecem imprevistos de natureza que aconteceu no mês passado, mas estamos aqui. E bola para frente, porque é isso que Deus espera de cada um de nós, né? Coragem, resignação e enfrentar a vida. Exatamente. Você é uma querida, sempre um prazer escutá-la, as suas reflexões, muito, muito bom mesmo. Antes de nós iniciarmos, antes de passarmos à prece, eu quero desde já trazer uma informação importante da nossa casa, é a campanha de Natal. Nós estamos recolhendo para as idosas presente de Natal, presente em forma de um lençol, pode ser casal, pode ser solteiro, embalado de presente para ser deixado lá na sede até o dia 1º de dezembro. Então, quem puder deixar nas quartas ou sextas-feiras, no horário da tarde, das 14 às 16h30, nós estamos recolhendo lençóis para presentear as nossas idosas. E estamos precisando de muita ajuda também para compor as cestas básicas. Então, pedimos a vocês que se mobilizem. Esse é um compromisso do NEAM, da família NEAM, com as idosas, com as pessoas que dependem dessa cesta básica, um pacote de macarrão ou qualquer outra coisa que você puder contribuir, vai chegar sempre de bom coração. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos, recebam um grande abraço e para que a gente não perca grande tempo com Sônia, que ela tem, que a gente possa aproveitar, um grande tempo com Sônia, vamos à nossa prece e de início aos trabalhos. Vamos mentalizar com o alto, agradecendo ao nosso Pai maior e ao nosso amigo e benfeitor Mestre Jesus, que se faz presente nessa corrente de amor, essa corrente virtual em que nos encontramos neste momento. Essa corrente que vem nas terças, quartas e quintas-feiras se reunir para acalentar os corações, trazer um bálsamo, realizar os tratamentos necessários através dos fluidos que são aqui derramados.
Lembremos que palestra é tratamento e que a casa aqui se dispõe a realizar esse trabalho. Junto com a equipe espiritual, Dr. Aristides, junto com o nosso Mestre Jesus, que derrama sobre todos nós as bênçãos necessárias. Vamos pedir permissão ao nosso Mestre, ao Dr. Aristides, para iniciar os trabalhos, não sem antes rogar que sejam derramadas a nossa palestrante, a inspiração e as luzes, fazendo chegar aos corações de todos que aqui se encontram a abertura necessária para o tratamento que será realizado através das palavras que serão aqui derramadas. Agradecemos, Senhor, em Teu nome. Pedimos permissão para o trabalho dessa noite, para a abertura do trabalho, que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Sônia, é com você. Muito obrigada. Vamos conversar, né? Vamos conversar. Vamos conversar sobre caridade, aspectos da caridade. Por quê? Porque geralmente a gente pensa sempre na caridade muito restrita. A gente pensa na caridade apenas no sentido de dar esmolas. E eu gostaria de falar de caridade sobre vários aspectos. Caridade para conosco, caridade com amor ao próximo, que é algo importante. Caridade no sentido que Jesus nos ensinou, exemplificou de forma tão maravilhosa, de tanto amor, para que nós pudéssemos entender de fato o sentido de caridade. Essa virtude que o capítulo 15 do Evangelho, segundo o Espiritismo, nos coloca tão bem e tão belamente as explicações para que nós possamos entender definitivamente o sentido de caridade. Caridade é o amor ao próximo. Caridade é a virtude como esse amor que diz o seguinte, aquilo que Jesus nos ensinou: amar ao próximo como a nós mesmos. Caridade, na verdade, como atitude de agir quando queremos, de fato, colocar sem interesse e sem esperar nada em troca, não colocando no nosso gesto, que deve ser de amor, só de amor, em benefício daqueles que necessitam, sem nenhum tipo de interesse, desprovido dessas coisas, de interesse de qualquer forma, de troca. Eu dou porque eu sei que eu vou receber. Não, mas no sentido de amor, dessa entrega por aqueles que têm necessidade maiores do que as nossas. A caridade no sentido de entendê-la como a disposição para ajudar o próximo. Por quê? Porque isso é uma tendência natural para auxiliar alguém que está numa situação desfavorável, é a prática da benevolência, é a prática de vivenciar piedade, não pena, piedade para com aqueles que sofrem. Com aqueles que sofrem nos leitos dos hospitais, com aquelas criaturas que andam perambulando pelas ruas, com aquelas criaturas que não entendem as razões dos seus sofrimentos, com aquelas criaturas que vivem na ignorância do Evangelho de Jesus, porque quando nós conhecemos, não mais ignoramos o ensinamento de Jesus, a gente vive caridade. Quando eu falo um desses aspectos, eu me lembro dos sábios do passado. Tem um livro chamado Mensagem dos Mestres. Nesse livro, Sócrates, Confúcio e vários outros, e religiões, as principais religiões do mundo, como budismo, cristianismo, confucionismo, o taoísmo, o judaísmo e o islamismo, tem todos eles um princípio chamado regra áurea da humanidade. O que significa para nós esses princípios que nós adotamos sabiamente, né, na vivência da doutrina dos espíritos, chamado fora da caridade não há salvação. Nesse aqui, essa baseada são as escrituras principais que expressa espontaneamente, de maneira brilhante, o pensamento como base, né, para que a gente viva essa regra na humanidade, né, essa regra áurea da humanidade, baseada na caridade. Caridade para com todos indistintamente.
Por exemplo, no budismo, o princípio dele, ele diz o seguinte: não ofenda os outros por forma que julgarias ofensivas a ti mesmo. Olha como lembra tudo o que Jesus falou, né? O confucionismo, ele diz, não faças ao outro o que não querias que esses outros fizessem a ti. Então, esse é um princípio básico da caridade. Como diz o cristianismo, portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei também vós, porque aí está toda a lei e os profetas. Olha, que maravilha a gente saber que vamos dizer assim, poderia ser no sentido completo, mas é um ensinamento universal. É um ensinamento baseado no amor, naquele amor que Jesus nos ensinou. E a gente vai conversando sobre isso, e eu lembrei de algo que eu gostaria de falar também para nós. Porque Confúcio tem um textozinho por ele escrito, que ele diz que é para esclarecer a humanidade. E ele já dizia: fazei o bem sem motivo nenhum de interesse pessoal. Isso foi dito antes da vinda de Cristo entre nós. Imagine que, graças a Deus, né, Jesus falou, aí estão todas as leis e os profetas, porque alguém profetizou o amor, alguém profetizou a bondade que deveríamos ter uns para com os outros, a resignação diante dos nossos sofrimentos esperados ou inesperados, que nos colhe assim, que a gente não espera e aparece. E a gente vai lembrando que Sócrates também teve um princípio muito importante, um dito muito importante baseado no princípio da caridade, quando ele disse: nunca se deve retribuir injustiça com injustiça, nem fazer o mal a ninguém, seja qual for o mal que esse alguém tenha nos feito. Olha, isso é muito sábio, há muita sabedoria nesse princípio dessa citação. Por quê? Porque Jesus nos disse: ama a teu Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo. E não acrescentou: aí está todas as leis e os profetas. Então, nós precisamos, de fato, abrir o Evangelho no capítulo 15 e dizer: fora da caridade não há salvação. Porque os princípios básicos que Jesus deixou para nós, que Kardec codificou através dos ensinamentos de Jesus, para que nós pudéssemos viver baseado no amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, significa sempre vivência na caridade. Vivência na indulgência, porque caridade contém indulgência, contém amor, contém compreensão. É uma das virtudes que o apóstolo Paulo disse que se pudesse fazer muitas coisas, nada teria o valor se eu não incluísse nisso a caridade. Quando ele diz sabiamente aqui, na necessidade da caridade, segundo São Paulo, quando ele diz: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens, a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, nada serei. Então, a gente pode parar para pensar que existe uma caridade muito simples de ser feita, porque até as pessoas fazem por questão de consciência, não da consciência da necessidade do seu semelhante, que nada tem, quando às vezes nós temos fartura demais. E desperdício demais também existe. Por quê? Porque quando a gente pensa naquele que sente a necessidade do alimento, aquele que sente a necessidade do agasalho no frio, essas criaturas são nossos irmãos. E se diante de nós há fatos tristes como esse, significa que eu não posso ficar alheia a essa situação, porque seria a rejeição da caridade para com o próximo. Se eu sei que eu tenho um problema e preciso trabalhar esse problema e não faço, e deixo que esse problema me destrua a tranquilidade, trabalhe mal a minha saúde mental, física e também espiritual, eu estou faltando com a caridade para comigo mesma. E eu, em espírito, preciso que essa caridade seja feita comigo. Por quê? Porque eu preciso evoluir, eu preciso ter consciência desperta da maneira que eu tenho que trabalhar a mim para que eu possa ajudar aquele que não sabe caminhar sozinho.
Necessário se faz que a gente comece a entender e explicar a caridade como a maneira que a gente tem de conceder a si mesmo e ao próximo as oportunidades de viver as qualidades que Deus e Jesus esperam de cada um de nós. E essa qualidade é aquilo que a gente coloca em prática, a beneficência, que a gente vai colocar em prática o benefício de forma geral, comigo e para com os outros. Porque eu não posso dizer assim, eu sou uma pessoa boa, eu me sinto bem, eu me sinto uma pessoa ótima. Quando eu nem cuido de mim, como eu vou ter condição de cuidar de alguém? Se eu não me amo, como eu vou amar alguém? São questionamentos que nós precisamos fazer para entender a vivência dentro da caridade. Por quê? Porque a caridade é toda a moral. É a moral máxima que Jesus nos ensinou. Porque todo o ensinamento de Jesus é baseado no amor que envolve a caridade para com o seu semelhante. No capítulo 15, no item 3, ele fala exatamente isso. Ele fala exatamente que toda a moral de Jesus se resumiu na caridade e na humildade. Está aqui no item 3 do capítulo 15. Caridade e humildade. Caridade e humildade. Pontos essenciais que nós não podemos esquecer, senão não há vivência plena da caridade. A gente se apega à caridade material até muitas vezes por questões de orgulho, de vaidade, de dizer, eu colaboro com a instituição NEAM, eu colaboro com a instituição Seara, eu colaboro com aquela casa, eu dou uma cesta básica para cada uma. Essa caridade a gente não precisa citar para ninguém, porque a caridade não é daquela época de político que dá com a mão e fotografa com a outra. Não, a caridade é humildade, é simplicidade, é não deixar constrangido aquelas criaturas que realmente têm a necessidade material. Eu entendia que após essa tempestade que nos atingiu de forma tão dolorosa para muitas famílias, não é? Que separou muitas famílias, que levou vários membros de uma só vez da mesma família, pudesse ter trazido a uma grande parte da humanidade mais amor, mais sentimento, mais vibrações de contato com a energia suprema, para que nós pudéssemos fazer aquele jogo de vai e vem das energias positivas, criadoras, geradoras de todo o amor, para que nós pudéssemos viver em paz uns com os outros. Mas eu vejo ainda, infelizmente, que isso não. Parece que as criaturas, muitas, não entenderam isso como um chamado a uma realidade diferente do egoísmo que vivia se praticando. Daquele amor ao próximo com respeito, dando ao outro a dignidade que eu gostaria que alguém me desse, porque eu quero ter dignidade. Eu não sinto orgulho nem vaidade de humilhar as pessoas que estão necessitadas, de você olhar aquela criatura e olhar para ele com os desdém, nem ao menos dentro de um veículo ou em outro lugar, emanar uma vibração, uma prece para aquela criatura que sofre naquele momento. Lembro de um trabalho que fizemos na instituição aí em Olinda, e eu comentei um fato de que quando via alguém necessitado na rua, ou aqueles andarilhos, aquelas pessoas sofridas, aparentemente desorientadas mentalmente, ou que passando por provações muito difíceis naquela situação, eu tinha uma maneira de dizer para mim, Senhor, tenha misericórdia daquela criatura. Olhai por aquela criatura, Senhor, nesse momento, porque eu vi pessoas apedrejando na rua uma criatura dessa. Eu não me reportei ao fato de que aquela criatura poderia estar passando por um retorno de sofrimento que ela mesma se colocou quando apredejou alguém em outra encarnação. Não, mas eu pensei na misericórdia que nós deveríamos ter, ou melhor, que nós devemos ter para com criaturas que se equivocaram, que estão sofrendo, porque isso é vivenciar a caridade. E eu não sabia. E eu uma vez comentei com o Mário Jorge, lá no Seara de Deus, há mais de 30 anos atrás, e eu disse, nossa, eu sempre faço isso. Ele chegou para mim e disse, Sônia, isso é caridade que você está fazendo. Eu disse, por que você disse? Eu preferia não saber, porque para mim perdeu a graça agora dizer, porque eu sei o que eu estou fazendo, eu não quero, eu quero fazer naturalmente, espontaneamente, sem pensar em troca.
sem pensar, que bom, eu fiz um ato tão bom, tão justo, que eu sei que eu vou ter a recompensa. Eu não quero caridade dessa maneira. Eu acho que a caridade tem que vir naturalmente, sem expressarmos para nada, nem para ninguém, aquele gesto que nós tivemos para com aqueles necessitados. Por quê? Porque eu aprendi, através da doutrina espírita, que todo gesto de amor não tem cobrança, nem tem espera, tem espontaneidade, tem aquela maneira de se entregar a essas criaturas e a um trabalho beneficente para aqueles que necessitam e dar graças a Deus por não estar pedindo por mim, para mim. Mas também digo, como eu já repeti por aí, acho que até mesmo no NEAM, nos dias que fazia trabalho aí, que eu dou graças a Deus não está pedindo para mim. Mas se tivesse necessidade de pedir para mim, não teria orgulho. Eu pediria com a maior simplicidade. Não porque eu evoluí, porque eu já seja um ser de luz, nada disso. Ao contrário, eu preciso de trabalhar muito, porque o que eu faço ainda é pouco para resgatar a minha vida de vidas passadas. Mas por quê? Eu quero que façam comigo. Porque eu aprendi, entrou em mim esse conceito. Isso entrou em mim, graças a Deus Todo-Poderoso. Entrou em mim. Então, eu tenho caridade para comigo. Gostaria que as pessoas tivessem caridade para comigo. Gostaria? Gosta? Então, vamos mandar para os outros dessa mesma forma que a gente quer que seja para nós. Porque isso, para mim, é um princípio que eu não poderia esquecer jamais, porque foi o Mestre Jesus que nos ensinou. Quando a gente fala da caridade, através dos mandamentos que Jesus nos deixou para nos ensinar, entre esses conceitos, né, esses preceitos que ele nos deixou, dos deveres indispensáveis à criatura humana, ele disse, para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Então, olha aí, todo o princípio da caridade e da humildade que o Cristo Jesus nos ensinou. As maiores religiões, como a gente falou, têm essa base. E a gente pergunta, por que esses sábios no passado? Por que os profetas do passado? Porque antes da vinda de Jesus, já se falavam para que a gente tivesse humildade, tivesse vivência de caridade. Porque só a caridade seria a salvação da humanidade encarnada e desencarnada. Mas aquela caridade baseada no amor, não no orgulho nem na vaidade, mas no amor ao próximo. E a gente sabe hoje que tantas pessoas estão muito mais necessitadas de gestos e atos de caridade do que no passado. No passado, que eu digo recente, até mesmo antes da pandemia. Nós que convivemos na doutrina espírita, que convivemos e vivemos a vida de uma instituição espírita, como o NEAM e tantas outras casas bem orientadas, e que fazem esse trabalho de doação aos que necessitam, entende a necessidade de nós nos dedicarmos à vivência da caridade, mesmo que essa caridade seja material. Porque alguém tem fome, e eu preciso saciar a fome daquele que tem fome. Eu preciso saciar a sede daquele que tem sede. Então, por que eu não tirar um pouco da minha despensa e levar para aquele que precisa? Porque eu por baixo do pano mesmo, o termo bem comum, bem vulgar, escondidinho, não pego o meu trocadinho, se não tiver disponibilidade de tirar, entrego a alguém numa casa espírita para que reverta aquilo em benefício daquele que tem fome. Como na casa espírita também tem os trabalhos como esse, não porque eu falo ou porque eu palestrantes tem, eu não sou, eu apenas confesso. Mas nós temos com isso a caridade conosco, porque nós somos o primeiro ouvido, nós somos a primeira cabeça a imaginar o que nós vamos conversar, o que nós precisamos dizer para nós e para o nosso próximo. Também é uma vivência dentro da caridade, porque eu estou me educando espiritualmente, estamos nos educando moralmente e espiritualmente. Porque é caridade também, é caridade. Concedendo dentro disso os princípios básicos, né? Nessa oportunidade da gente viver, a gente vai começar a compreender e ver caridade, procurando entender a caridade como Jesus entendia, que está bem explícito nesse capítulo 15, na Epístola dos Coríntios, que São Paulo deixou para nós, na primeira epístola aos Coríntios, né? Aos Coríntios. Então, a gente vê como é importante a gente entender os aspectos da caridade.
os aspectos da caridade. Se eu vou dar àqueles que necessitam, se eu vou dar àqueles que necessitam a matéria, algo material, eu dou discretamente. A pessoa precisa. Uma vez uma pessoa no NEAM mesmo me disse, eu tenho vergonha de não poder trazer 3, 4 itens de uma cesta básica. E eu disse, ainda era um NEAM lá naquela outra residência. Aí eu disse, não, minha querida, não tenha não. Porque uma caixinha daquela, um pacotinho de fósforo é útil. Nem todo mundo tem um fogão com acendedor automático. Nem todo mundo tem a energia elétrica, mas pode ter uma vela, e para acender a vela é necessário que ela tenha o fósforo. Não tenha receio de dar um pacote de fósforo, não tenha receio de dar um pacote de sal, nada, um pacotezinho do fubá, não tenha, ao contrário, tenha muita alegria, muita felicidade de poder doar, que aquela é a sua parte. Lembremos do óbolo da viúva, não é? A maior esmola, vamos dizer assim, quem deu foi ela, não foram os que tinham, porque eu tirar da minha abundância não significa muito. Eu tenho, posso dar, mas se eu não tenho, divido um pouco que eu tenho com aquele que nada tem, nossa, aí tem todo o mérito. Porque se nós não precisássemos de mérito, vindo de nós mesmos, Jesus nos teria criado não simples e ignorantes destinados à perfeição, Deus, mas teria nos criado já com todos os méritos, com todas as virtudes. Mas onde estaria o nosso mérito diante disso? Não existiria. Existiria o mérito de Deus, mas Deus, tão misericordioso, disse, não, eu criarei, mas quero que todos tenham seus próprios méritos. Quando a gente tropeça, a gente retorna ou a gente quita, porque a nossa moeda é o sofrimento quando nos equivocamos. Infelizmente, é uma realidade. Então, se eu der com ostentação, eu não estou vivendo caridade. Porque na caridade, como a gente deve viver como Jesus, a gente coloca aquele bipzinho que a gente tem que deixar ele sempre ativado, para que a gente viva a caridade. Que diz o seguinte, o bip, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, ou seja, tenhamos tolerância da mesma maneira que a gente quer que alguém tenha tolerância para conosco em nossos momentos difíceis, muitas vezes. E o perdão, porque o perdão ele é incondicional. O perdão é, na verdade, a justiça divina, a demonstração de que nós já entendemos perdoar as ofensas daqueles que ainda vivem na ignorância do Evangelho de Jesus. E se eu já conheço algo desse Evangelho de amor, que fala da caridade, essa doutrina dos Espíritos, que diz que fora da caridade não há salvação, eu preciso empregar esse BIP, viver com ele ligado constantemente, para que eu viva a indulgência, a benevolência, a indulgência e o perdão. O amor a Deus, amor ao próximo. Viver para comigo, para com Deus e para com o meu próximo. Não tem como sair disso, não tem como sair disso. Nosso orgulho, nossa, vamos dizer, a vaidade excessiva fisicamente, tudo isso vai ficar. Se cuidar é uma coisa, né? É necessário a gente cuidar da matéria, a gente ter um asseio, a gente cuidar da saúde, tudo isso porque o nosso corpo físico é o instrumento do espírito. Nós não somos o corpo físico, nós somos o espírito. Então, esse espírito precisa. Aí vem aquele refrãozinho que todo mundo sabe de cor e salteado. Como um bom pianista vai tocar uma sinfonia no piano desafinado. Que som sairia dali? A tragédia, né? Não teria nada de valer a pena de uma grande sinfonia. Então, é o nosso trabalho. Essa caridade que nós precisamos compreender é uma caridade que não se restringe à esmola. Não é aquele que quando bate alguém na nossa porta, a gente, um momentinho, vai lá dentro dar um prato de comida. Porque o que é, de fato, essa caridade? Para com aquele que a gente dá. Essa caridade é entender que aquele momento, a maior caridade, a maior necessidade daquele que bate a nossa porta, pedindo, porque está com fome, é realmente a fome que eu posso saciar, a fome que eu posso matar essa fome. Porque Deus me dá o suficiente para que eu olhe a minha despensa todos os dias e que todos os meses ou quinzenalmente que eu vá ao mercado, eu possa colocar todos os meus mantimentos. E aquele que nada tem, que não pode, que vive caindo na rua, eu vi, presenciei, não foi ninguém que me contou quando eu trabalhava ainda.
uma criatura chegou cambaleando, passou assim, encostou assim, perto do salão que eu trabalhava, que era um salão de automóveis, né? E eu trabalhava com a diretoria, e por um acaso eu saí para falar com o pessoal do departamento de vendas. Quando eu cheguei lá, vi aquela pessoa, e aquela já era espírita, aquele meu sentimento de ver aquela criatura. E eu fui lá. E ele disse que estava com fome. Ele tremia feito vara verde quando dá o vento forte. E eu disse, meu Deus, eu nunca tinha visto, na toda a minha vida, uma pessoa com fome. E a gente diz por qualquer coisa, ai, estou morrendo de fome. Meu Deus, a gente não sabe o que é fome. A gente não é uma expressão que meu companheiro faz, olha, eu não gosto quando se diga que alguém está morrendo de fome. Porque é muito triste, é doloroso. Aí eu pedi para alguém lá, o menino, colocar ele no determinado lugar, pedi para que providenciasse alguma coisa para ele e marquei para que ele fosse buscar alguma coisa. Juntei com meus colegas de trabalho, fizemos uma vaquinha, compramos algumas coisas, demos para que ele pudesse levar. E ele tinha vindo a pé, de próximo de Jaboatão, andando, procurando alguma coisa para fazer. Aí chegou um ponto que ele não aguentava mais. Eu nunca vi coisa tão triste na minha vida. É a mesma coisa, isso é um fato, uma realidade. O outro é você ir a um hospital público principalmente, você passar por um salão e ver aquelas criaturas sofrendo naquele leito dos hospitais, sem entender a razão dos seus sofrimentos. E eu não parar, ao menos para fazer uma oração para aquelas criaturas. Não é aceitável. A falta de caridade é tremenda nisso aí. Mesmo quando nós vamos a um hospital que tenha outros recursos, e eu vou visitar um parente, um amigo, ou passo por esse hospital, digo, Senhor, tenha de misericórdia por essas criaturas que sofrem no leito desse hospital, independente de quem seja, porque eu presenciei na UTI, inclusive na mesma época que pessoas também trabalhadoras da UTI, tinha parente lá, aquela UTI imensa, ali tinha doutor na UTI, ali tinha um simples, ali tinha um funcionário, ali tinha aquele que pagava apenas seu plano de saúde com muito sacrifício. Todos, ali não tinha categoria social. Ali tinham todos necessitados da benevolência, da indulgência, necessitados de todo o amor de Deus e necessitados de toda a nossa vibração em forma de caridade por aqueles que sofriam ali. E a gente começa a imaginar se a gente vive caridade de fato quando a gente presencia fatos como esse, dolorosos, tristes. Não são fatos e mostras de coisas que acalentam os nossos olhos, não. São coisas que nos retraem. Mas deve nos retrair para o sentido da vibração. Eu vou me retrair um pouco para emanar vibrações por essas criaturas que sofrem. Porque não existe ali aquele de classe superior e o de classe inferior. Porque na hora da dor não tem rico, pobre, preto, branco, católico, evangélico, budista, islamista, não. Dor é dor para qualquer pessoa. Quando dói em qualquer um. Se a forma de doer é diferente, vai de muito característica de cada um. Mas dor é dor. Como é a dor? Ou o que eu posso, o médico, até perguntar para a gente, aonde é a sua dor? Onde se localiza em você o órgão que você acha que está sentindo a dor? O que te dói no momento é emocional, o físico, o espiritual? Busquemos a casa espírita, porque mesmo que o médico esteja nos curando o físico, nós necessitamos reerguer as nossas energias, dar um acalento a todos, a nossa sensibilidade, que é precisa, aos nossos chakras. Então, precisamos juntar os tratamentos, precisamos nos unir com todas as forças que a gente puder e vivenciar a caridade conosco e com todos os outros. Então, o que eu vejo no aspecto da caridade é a gente entender ela em aspectos diferentes, de viver caridade de forma diferente. Né? Caridade, acima de tudo, com a humildade. Por quê? Muitas vezes você vê uma pessoa que assume ou tem um cargo elevado numa empresa, ou porque é dono, ou porque tem simplesmente um cargo de diretoria, olha para o servente como se ele fosse aquele serviçal, não, como se ele fosse um tapete, que você não respeita aquele ser humano. Isso é falta de caridade, falta de humildade, porque aquela criatura está naquela condição, como eu estou na minha, às vezes não é nem por questão de opção, é porque não teve opção de ser diferente.
Eu tenho conhecido pessoas através do trabalho que a gente faz de caridade, de conversar com o nosso irmão, de orientar o nosso irmão, e a gente vê e sente como cada um tem na sua vida um sentido diferente que levou aquela criatura a determinado sofrimento ou uma vivência futura que poderia ter sido diferente. Claro que se você tiver a opção por melhor, é o que você deve fazer, mas muitas vezes nós não temos essa opção para o melhor. A opção é aquele momento, é aquilo que se mostra naquela situação. Mas se você tiver fé suficiente e força de vontade, você vai sair do lamaçal em que você um dia se colocou. Porque é isso que a doutrina espírita nos ensina, que nós nos colocamos em situações difíceis, quando nós não refletimos, quando nós não pensamos, quando nós não usamos os atributos tão essenciais como pensamento e vontade, para que eu arquitete aquilo de bom, não de mal, para que eu possa prejudicar alguém. E, logicamente, se eu prejudico alguém, eu já prejudiquei a mim mesma, a partir do momento em que eu pensei em tomar uma atitude que não fosse coerente nem condizente com o Evangelho de Jesus. A caridade não é só aquela que nos satisfaz as necessidades, as nossas ou uma necessidade de alguém que precisa, mas a caridade, a fome, a sede, etc. Não. Ela tem também de satisfazer as necessidades do ser humano como ser humano que ele é, como espírito encarnado. Por quê? Porque nós temos necessidades, muitas necessidades, inclusive de esclarecimentos que nós ganhamos nas reuniões da Casa Espírita, que nós ganhamos na codificação da doutrina espírita, né? Nas conversações que a gente escuta, na humildade de perguntar quando a gente não entende aquilo. Porque não é vergonhoso perguntar. E não perguntar e se calar é um exemplo muito grande de um orgulho desnecessário, porque a gente não precisa do orgulho. Não esse tipo, nem a vaidade excessiva. Mas sim aquela que faz com que a gente sinta-se vaidoso, no bom sentido, porque eu estou vivenciando. Que maravilha! É como diz assim, se você quer ser feliz, faça a felicidade de alguém. Então, não vamos mudar o termo vaidade, né? Orgulho. Vamos dizer assim, eu me sinto feliz, eu estou super feliz. Por quê? Porque eu fiz alguém feliz. Porque eu colaborei com alguém que ninguém precisa ficar sabendo, mas eu sei que eu estou fazendo, eu sei. Se eu sei e fiz, Deus viu o que eu fiz. Os meus espíritos de luz viram o que eu fiz. Então, os espíritos viram isso que nós fizemos e a gente vai entendendo a necessidade da vivência, da prática diária de caridade em todos os seus aspectos, né? Em todos os seus aspectos. Quando a gente vai conversando sobre isso, a gente vai começando a entender através da instrução dos espíritos do Evangelho, onde ele diz, fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na sentença fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. Onde quer que ele esteja, nós vamos ter paz, vivenciando caridade. Porque ela é necessária, ela é mais do que necessária. E quem deu exemplos maravilhosos do entender caridade foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que é quem fecha justamente essa instrução dos Espíritos no capítulo 15 de Fora da Caridade não há salvação. Satisfazer a todas as necessidades humanas, em que sentido a gente poderia ver esse aspecto da caridade? Às vezes, as pessoas tão tristes a gente encontra, ou num transporte público, ou particular, ou no supermercado, ou em qualquer lugar, ou um vizinho, dentro de um elevador. Você já começa dando bom dia, boa tarde, né? É alguma coisa assim. Você esboça um sorriso em determinado momento e aquela pessoa te retribui um sorriso. Naquele sorriso é uma forma de você desejar algo de bom para aquela criatura. Se você brinca com uma criança de rua, ele vai ficar feliz. Eu me lembro que meu companheiro falou muitos anos atrás, muitos anos atrás, ele foi a uma convenção, isso em Curitiba, se não me engano, num daqueles estados do sul. E nesse, estava muito frio, estava andando na rua com o pessoal do trabalho, e tem umas crianças brincando, tudo de casaquinho de frio, e ele foi lá e tentou bater uma bolinha com as crianças. Aí as crianças, quando ele terminou, disse, não, tio, não vai agora não, tio. Aí uma pessoa que estava lá, que se sentia, acho que o máximo,
Você brincando, essas são crianças de rua. Olha, como se crianças de rua não pudessem receber o carinho de alguém. Porque a pessoa fez com essas crianças uma caridade que poucas pessoas fazem, porque acha que criança de rua acha que o pobre não pode receber condição, um tratamento desse. Há pequenas coisas que são gestos de caridade que a gente se sente feliz por ter feito, não por sentir que fez caridade, mas porque deu felicidade a alguém. Eu lembro que eu gostava muito, gostava e gosto de dar, assim, algumas lembrancinhas para as crianças, mas não gosto assim. Aí eu peguei no carro com ele, saí um dia por aqui, fui lá para Olinda, subi para aqueles lugares ali, passei ali perto daquele mercadão por ali, tudinho, por lugares que eu achei que era mais assim. Passamos numa rua tão discreta, casinhas assim, tinha uma criancinha brincando na rua, uma menininha sentada. Eu chamei e disse, olha, não precisa vir aqui perto não, para você, não tenha medo. Aí botei pela mão, coloquei um saco bonito de bombom com algumas bobagens e peguei uma boneca e dei para ela, uma boneca na caixinha, tudo. Olha, até hoje, eu rio de felicidade, de ver a felicidade daquela criança naquele momento. Porque eu sabia que ela não ia ter condição de ter aquele mimo, porque isso não é um presente, é um mimo. Depois vimos uma carroça de uma pessoa colhendo papel, alguma coisa assim, eu não sei, que tinham 3 crianças. Aí nós paramos e entregamos para as 3 criancinhas. Nossa, gente, chega a se emociona a gente pensar de ver a felicidade daquela criatura recebendo aquele mimo. Isso é em todos os sentidos. O auxílio a um deficiente visual, vai ali, tem dificuldade, ajude aquela criatura a atravessar uma rua, é um gesto de caridade, coisa que qualquer um de nós pode fazer, né? Compreender o nosso semelhante e perdoar a ignorância daquela pessoa, que às vezes foi tão brusco conosco, que às vezes foi tão grosseiro mesmo, né, no sentido da palavra, com aquela criatura que era cheia de preconceito, com aquela criatura que não tem o menor senso de humildade. Vamos deixar para lá. Quando alguém nos agredir com isso, a gente deixa para lá. Eu me lembro de muitos fatos vividos, que eu até já contei nas reuniões do NEAM, e a gente fica sentido da seguinte maneira, meu Deus, como a ignorância ou a rudez da pessoa ainda é tão grande. Você vê uma pessoa chorando na rua e pergunta, está precisando de ajuda? Tem alguma coisa? Aí a pessoa diz, por um acaso eu lhe pedi alguma coisa? Aí você vai dizer o quê, né? Meu olho ficou cheio de lágrimas, né? Eu não vou dizer que não foi que ficou. Aí tinha um senhor que quis conversar, eu disse, não, deixa para lá, vou fazer uma... Aí eu não disse nada, só pedi para não dizer nada, me tranquei em Deus, me tranquei na espiritualidade amiga, Senhor, ajuda, me ajuda, porque isso eu mereço esse gesto bruto, então se aconteceu, passou, eu fiz a minha parte. E o que foi que eu mereci? A lição de entender que eu não preciso de gratificação porque fiz alguma coisa, porque eu não fiz mais do que o meu dever, não é obrigação. Obrigação é aquilo que a gente se sente obrigada a fazer. O meu dever como cristã, o meu dever como espírita, o meu dever por tantos anos que eu venho tentando conseguir vivenciar o mínimo do Evangelho segundo o Espiritismo, o mínimo dos ensinamentos de Jesus. Então, eu tenho que ser grata. Por quê? Porque eu não retribuí a pedra com outra pedra. Eu fiquei na minha. O meu sentimento das lágrimas foi assim, foi o choque. Mas depois passou e hoje eu tenho a maior tranquilidade de falar isso. E não estou falando nada disso para dizer que eu sou boa, não, porque eu não sou, hein? Nem pense, viu? Não sou, ainda não, mas vou chegar lá um dia. Não sei quantas encarnações aqui na frente, mas eu vou chegar lá um dia. E eu começo a lembrar de que não devemos ter preconceito. Preconceito de espécie alguma. O preconceito é uma falta de caridade tremenda. Eu, na minha concepção, na minha rudez de entender os ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque eu me lembro do ensinamento do Cristo que ele não tinha preconceito para com ninguém. Jesus não deixava de falar com a adúltera, Jesus não deixava de falar com os leprosos, Jesus não corria daquela criatura que estava doente, não, Jesus socorria todos. E tem mais exemplo de humildade com caridade do que Jesus nos ensinou? Não tem, não tem. Então, se você quer ao menos começar a copiar,
coloca fora orgulho, vaidade, prepotência, preconceito, e vamos trabalhar, tentar um pouquinho de humildade. Agora, se eu disser a vocês que eu já me exponho o suficiente em qualquer lugar, ainda não. Ainda, infelizmente, não cheguei a esse ponto. Mas gostaria muito. Mas o pouco que eu já fiz já está me dando grande credibilidade. Credibilidade a mim mesmo, porque eu não tenho que satisfazer, eu tenho que entender as minhas necessidades de poder ajudar. Ajudar com humildade, sem nenhum tipo de vaidade, sem nenhum tipo de orgulho por estar fazendo alguma coisa, porque o que eu estou fazendo ainda é muito pouco. É aquele grãozinho de mostarda que Jesus falava. Tão pequeno que a gente nem consegue achar assim tão facilmente. Então, a gente vê o exemplo do apóstolo Paulo, quando ele diz que é necessária a caridade, porque a caridade é uma virtude ativa. A caridade é uma virtude ativa. Se ela é ativa, significa que não pode parar. Não pode parar em momento nenhum. Eu tenho que viver caridade. O máximo, o supremo, o máximo que eu possa. Eu tenho que viver caridade. E o mínimo que eu puder fazer, na minha faixa evolutiva, como espírito encarnado, é aquele que eu estou conseguindo fazer. Eu não posso dar um salto mais alto para que eu não tropece nos meus próprios pés e caia. E aí tenha problemas até físicos, do qual eu não posso nem me locomover para ajudar alguém. Então, eu tenho que subir degraus a degraus lentamente. Por quê? Deus me deu a maravilha, a felicidade de quantas oportunidades eu possa ter, Ele vai me conceder. Então, eu vou trabalhando. Eu estou trabalhando alguma coisa nessa, vou trabalhando alguma coisa na outra. Aquilo que me feriu, eu vou me distanciando, então eu vou caminhando em linha reta, e aquilo vai se afastando de cada um de nós. É assim que eu penso nos aspectos da caridade. São Francisco disse que queria ser instrumento de vossa paz. Olha, ele se ofereceu para Jesus, para ser instrumento de vossa paz. A paz que começa dentro de cada um de nós e que a maioria ainda não entendeu, essa sementezinha que a gente tem dentro de nós, chamada disponibilidade para o trabalho. Para o trabalho no bem, para o trabalho com benevolência, para o trabalho com indulgência, para aquele trabalho de transformação que eu creio que ainda nós que estamos nesse plano de expiações e provas necessitamos. Uns mais, outros menos, uns sem entender nem o mínimo possível, né, para crescer, mas com aquilo que Paulo de Tarso disse num de seus ensinamentos. Reunião, caridade é reunião de todas as qualidades do coração. Coração, né? Aquela caixinha que a gente acha que coloca todos os sentimentos. Então, vamos dizer que ela guarde todas as nossas virtudes. Então, ele diz, reunião de todas as qualidades do coração, já que ele é o símbolo, né? A caixinha que a gente guarda tudo de bom. E a gente vai convivendo na própria doutrina espírita com os ensinamentos. Sueli Caldas Schubert disse o seguinte, praticar caridade é como terapia. Praticar a caridade como terapia. Porque há tanto caminhados nas ruas no mundo, gritando no silêncio por socorro, exclamando por ajuda, e tantos passam por ele como se nada tivesse acontecendo. Como se nada tivesse acontecendo. Daí aquele fato que eu estava começando no início da conversa a falar, que na casa espírita que eu estive aí, numa casa espírita em Olinda, então eu falava de que quando eu via uma ambulância passar, o bombeiro, essas coisas, eu sempre gosto de emanar, porque eu aprendi na doutrina espírita que eu tenho que fazer emanações de vibrações positivas para quem sofre. Então, imagina, se uma ambulância vai com a sirene ligada, disparada, correndo o risco até mesmo de quem vai na direção daquela ambulância que vai socorrendo alguém, eles precisam de todo o amor, de todo o amor. E eu fiquei muito feliz quando terminou o nosso trabalho lá, que a pessoa que estava dirigindo pediu para dizer alguma coisa com relação a isso. Aí ela disse, eu quero pedir para todos que estão aqui, isso que Sônia falou. Porque eu aprendi isso quando o Mário Jorge falou para mim, tempos mais de 30 anos atrás, né? Muito mais de 30 anos atrás, que era isso, vivência de caridade. Então, eu tenho que estar com o meu BIP ativado. Principalmente quando eu disse para mim mesma, Sônia, você é espírita cristã. Você está como espírita. Você não, você é espírita.
E quando se é espírita, tem que se viver a plenitude da caridade máxima que a gente possa em si mesmo vivenciar. Esses são os aspectos que eu acho da caridade, que a gente precisa ter, né? No livro Renovando Atitudes, que eu gosto muito, ele diz: olhos do amor. A gente deve olhar para o nosso próximo com os olhos do amor, principalmente para aqueles que sofrem sem entender as razões dos seus sofrimentos. São aqueles nossos irmãos de caminhada, aqueles irmãos de caminhada difícil, que não sabe ainda entender nem o que foi designado por Deus, por ele mesmo, para que ele pudesse aprender, nem entender Deus, vê apenas o sofrimento quando castigo. Quando o sofrimento não é castigo, sofrimento é aprendizado. Então, se nós quisermos vivenciar a caridade, nós devemos, de fato, não entender só a caridade material, mas a caridade moral, porque a caridade material, essa ainda é muito fácil de fazer, mas a caridade moral, e ela é bem mais fácil no sentido de que independe de valores terrenos. Mas tem gente que não, eu prefiro dar, mas não quero me aproximar. Então, essa caridade material, para quem tem, torna-se fácil. Mas a caridade moral, que é o perdão, a tolerância, o entendimento da vivência que devemos ter, da indulgência, as preces, as vibrações e todo o amor que a gente puder dar, aí a gente vai entender o que Jesus quis dizer. Amemos uns aos outros como eu vos amo, porque eu não digo que ele amou, eu acredito que ele ainda ama e vai amar sempre, Jesus, como eu vos amo. E vai dizer, só dê ao próximo aquilo que você quer para você mesmo. Então, eu quero caridade, então eu tenho que viver caridade. Essa o meu, vamos dizer assim, a minha contribuição do meu aspecto de caridade, que consiste, na verdade, em suportarmos uns aos outros, as criaturas, com menos orgulho, com menos vaidade, e a gente possa realmente estender a mão àquele que não sabe caminhar sozinho diante do sofrimento de qualquer espécie, principalmente se não tiver caridade. Que nós façamos viver caridade hoje e sempre. Quantos ensinamentos, muitíssimo obrigada, minha querida amiga. Como eu disse lá no começo, é sempre um grande prazer. Meu coração, hoje ele está mais quentinho, né? Eu tenho certeza que o coração de todos aqui estão, porque esses exemplos tão práticos, tão necessários e tão simples, muitos deles, a começar do óbolo da viúva, que para mim é a passagem de maior força que tem no Evangelho, é o óbolo da viúva. Você não precisa de muito, mas do pouco que você der, que você dê de coração, de amor, porque você quer realmente ajudar. E nós podemos fazer muito. Podemos fazer muito com as palestras, assistindo as palestras, vibrando positivamente, dos diversos modos como você aqui nos trouxe em exemplo. Nossa gratidão, minha amiga. Nossa gratidão, nosso respeito, nosso amor. E a gratidão à sua casa também, que nos cede generosamente a sua presença querida. Mais uma vez, em trabalho conjunto com a nossa casa, Leandro. É um prazer para mim, uma maravilha, e eu agradeço imensamente a Deus pela oportunidade que eu tenho tido de trabalhar, e que o trabalho no bem, ele realmente faz a gente crescer, porque é um alívio, é uma bênção, né? Muito obrigada a todos que fazem o NEAM pelo convite, e aos que não estão nos ouvindo, muito obrigada a todos, e que Deus realmente nos abençoe muito na nossa caminhada. Com certeza. Meus amigos, meus irmãos, algumas pessoas entraram posteriormente as mensagens passadas no começo, então eu vou reforçar um detalhe importante. Nós estamos em campanha para o Natal das Idosas do NEAM. Nós estamos recolhendo um lençol novinho, lençol e fronha, pode ser de casal ou de solteiro. Se você puder deixar na nossa sede, nas quartas ou sextas-feiras, pode ser mais de um também, viu, gente? Nós temos bastante idosos para presentear. Então, um lençol, a fronha, embalado já em papel de presente, nos ajuda bastante. E nós estamos recolhendo nas quartas e sextas-feiras, das 14 às 16h30 até o dia 1º, porque a equipe do NEAM vai organizar todo o material, fazer a coleta, ver o que está faltando para providenciar a entrega.
Reforço também o pedido para a ajuda das cestas básicas. Nós estamos muito necessitados. São 150 famílias atendidas pelo NEAM, dentre elas idosos, e nós precisamos muito de vocês. O pouco que seja, inclusive aquela caixa de fósforo que nossa querida amiga falou, nos ajuda, né? Toda ajuda é válida. Então, nossos agradecimentos a todos aqui que emanaram as boas energias, que estão conosco nesse trabalho de fé, amor e caridade, e que a gente continue esse trabalho quando formos dormir. Vamos pedir ao nosso Pai que nos leve a locais que a gente possa estudar, aprender e trabalhar muito à noite, no momento que nós estamos ali em emancipação do espírito. Nós estamos dormindo o corpo físico, mas em emancipação, que nós possamos trabalhar e trabalhar e trabalhar e aprender e aprender e aprender sempre com o amor. Eu vou repassar a palavra à minha amiga Sônia para que ela faça a prece de encerramento neste momento. Senhor Jesus, nos abençoa hoje e sempre, Senhor, para que possamos entender os teus ensinamentos de amor, de justiça e de caridade para com todos indistintamente. Mestre Jesus, cura em cada um de nós aonde dói. Acalenta nossos corações e os corações daqueles que vivem em desespero por desconhecerem os teus ensinamentos. És mestre dos mestres. Com isso te rogamos, Jesus amigo. Ilumina aquelas mentes ainda não esclarecidas. Em nome de Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, ilumina a mente de todos os governantes das nações, para que reine a paz, para que viva em luz o nosso planeta que ainda vive tantas dores de expiações e provas. Ilumina todas as casas de oração e trabalho, porque são nossos pontos de apoio e de luz e de equilíbrio. Que Deus nos abençoe. Abençoe a todas as criaturas que andam perambulando pelas ruas, que andam nos vícios sem entender as razões, Senhor, que buscaram a queda sem entender as razões de suas próprias quedas. Dai-nos a tua luz, a tua paz e nos abençoa, Senhor, hoje, agora e sempre, aliviando principalmente as dores daqueles que sofrem nos leitos dos hospitais, em suas residências, no leito de sua casa, e toda espécie de dor e de desamor. Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Damos por encerrados os trabalhos da noite de hoje, pedindo permissão ao nosso Pai maior, ao nosso Mestre Jesus, ao mentor espiritual dessa casa, Dr. Aristides Monteiro, para encerrarmos os trabalhos sob a tua bênção, Senhor, que nós possamos terminar os trabalhos agradecidos por esta oportunidade. Que assim seja. Que assim seja.